Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, reunidos em prol do estudo da química durante esse período de quarentena. Temos que continuar estudando e aprendendo, né? Obviamente. Então, essa é a maneira que nós encontramos para continuarmos as nossas aulas de química. Ok? Hoje, esse vídeo é para o pessoal do terceiro ano e a gente vai continuar o que a gente começou no vídeo anterior, na aula anterior, ainda falando sobre reações orgânicas. Na aula anterior, a gente relembrou o que é uma reação orgânica, para quem já estudou isso anteriormente lá no primeiro ano, ou no segundo, e falamos sobre o primeiro tipo de reação orgânica, as reações de adição. Lembrando, as reações de adição são aquelas onde você tem dois reagentes que são somados para formar um único produto. Para que haja uma reação de adição, é necessário que o reagente orgânico ele apresente uma cadeia insaturada, quer dizer, tem uma ligação dupla ou tripla. E aí você quebra essa insaturação para facilitar a adição dos átomos do outro reagente. No caso, a gente viu reagentes inorgânicos. Já hoje, nós vamos falar sobre as reações de substituição. Olha, quando eu falo em substituição, você pensa logo no quê? Em troca. Então, a diferença de uma reação de substituição para uma adição é que na substituição você tem dois reagentes e você vai produzir dois produtos. Na adição você tinha dois reagentes que somados produziam um produto só. Aqui não, aqui eu tenho dois reagentes e dois produtos. É como se você imaginasse, por exemplo, uma partida de futebol. Numa partida de futebol, cada equipe entra com dois times. O time titular e o time reserva. O time titular vai para campo, o time reserva fica no banco. Mas você tem lá dois times. Em um determinado momento da partida, o treinador vai lá e faz uma substituição. Ele tira um jogador do time titular e troca por um jogador do time reserva. Então, mesmo depois da substituição, os dois times se mantêm. O titular e o reserva. A única coisa que vai acontecer é que você vai tirar um jogador, vai colocar no banco, tirar um jogador do banco e colocar em campo. Aqui é a mesma coisa. Diferente, só que diferente do que acontece nas reações de adição, que há uma obrigatoriedade que o composto orgânico tem uma cadeia insaturada, para que haja uma substituição, a cadeia ela tem que ser saturada ou aromática. Quer dizer, carbono simples ou uma cadeia aromática. O princípio básico vai ser o seguinte, por exemplo, vamos pensar num hidrocarbonete simples de cadeia aromática. O etano, por exemplo. Ok? Esse etano, ao reagir com um reagente inorgânico, por exemplo, que eu vou representar como AB, muito parecido com a forma que eu representei lá nas reações de adição, ao invés de você quebrar a ligação e jogar o elemento A e o elemento B, ou o átomo A ou o átomo B nessa molécula, o que vai acontecer é o quê? Uma substituição. Na substituição, você vai tirar um hidrogênio, ou você vai substituir um hidrogênio dessa cadeia por um outro átomo ou grupamento. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu coloco AB, é como se eu dissesse que eu tenho um átomo A ligado a um átomo B. Então, tudo que vai acontecer é, por exemplo, você vai tirar um hidrogênio e no lugar dele você vai colocar, por exemplo, o A. Então vai haver uma troca aqui. É muito parecido nas reações inorgânicas com o que você chama de dupla troca. Ok? Então, na hora que eu trocar hidrogênio por A, você vai gerar um produto orgânico que vai ter essa fórmula estrutural, certo? E aí, onde tinha hidrogênio agora você coloca o A, e onde tinha o A você coloca o hidrogênio. Ok? Só isso. Dois reagentes, dois produtos. O mesmo princípio vale quando você tem uma cadeia aromática. As cadeias aromáticas são representadas dessa forma aqui, ó. Não sei se vocês lembram. E aí eu tenho átomos de hidrogênio aqui.
E quando você reage com outro reagente inorgânico AB, por exemplo, o princípio é o mesmo. Você vai tirar um hidrogênio, sei lá, vou escolher esse aqui, e vai substituir por um A. Professor, posso substituir pelo B aqui? Como eu não estou especificando quem é A e quem é B, você pode fazer o que você quiser. Agora, óbvio, quando a gente estudar os tipos de substituição, aí você vai saber quem é que vai entrar no lugar do hidrogênio. Mas como eu estou aqui representando apenas como A ou B, se você não gosta do A e quer colocar o B, não tem problema nenhum. Então vai ficar assim, ó. Onde tinha esse hidrogênio eu coloco o A. Obviamente eu tenho os outros hidrogênios aqui, eu nem precisaria colocar todos eles, mas eu vou colocar. Mais HB. Ok? Dependendo de quem seja B, eu posso estar produzindo aí um ácido ou água, depende muito da reação química, ou do tipo de reação de substituição. Mas esse é o princípio básico, ok? Para a gente entender como é que funciona a reação de substituição, nós temos que estudar alguns tipos de reações de substituição, ok? Então hoje, vocês vão aprender pelo menos 6 reações de substituição básicas, ok? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira, considerando, obviamente, cadeias saturadas e aromáticas, ok? Ó, primeiro tipo de reação de substituição é a halogenação. Professor, eu já vi essa palavra halogenação antes, nas reações de adição. Existe halogenação tanto pelo mecanismo da adição quanto pelo mecanismo da substituição. A diferença está onde? No reagente. Se o reagente for insaturado, quebra a ligação e adiciona os dois halogênios. Se o reagente for saturado ou aromático, o que é que você faz? Substitui o hidrogênio por um halogênio. Lembre-se, você na substituição vai ter 2 reagentes e 2 produtos. Só que, quando a gente falou em adição e halogenação, a gente fala o seguinte, é uma reação com halogênio. Os halogênios são elementos da família 7A. Então você tem o flúor, cloro, bromo, iodo, que podem participar das reações de halogenação por adição. Porém, na halogenação via substituição, nós só temos 2 opções, que é a cloração, quando você usa cloro, ou a bromação, quando você usa bromo. O flúor e o iodo a gente não utiliza nas reações de substituição, porque o flúor, a reação dele é muito violenta. Então acaba destruindo o composto orgânico. Você não tem produto formado. E com o iodo, a reação, o iodo é praticamente inerte no mecanismo da substituição. Você pode colocar ali um alcano com iodo, pode passar dias, e aí você vai produzir só 1 ou 2 moléculas. Quer dizer, o rendimento é baixíssimo, é quase nulo. Então, na reação de substituição, só faz sentido a gente falar de cloro ou bromo. Beleza. Então, a questão é, quando eu interagir, por exemplo, esse alcano, hidrocarboneto de cadeia saturada, com o Cl2, o que é que vai acontecer? Mesma coisa que a gente fez antes. A única diferença agora é que agora eu sei quem é A e quem é B. Quando eu coloco o Cl2, eu estou dizendo que é cloro ligado a cloro. Então eu vou pegar um hidrogênio e vou substituir por um cloro. Olha a diferença, ó. Na substituição só entra um cloro. Na adição é que entram os 2. Então vai ficar assim o produto formado. Isso aqui que é um haleto orgânico, que a gente já viu lá na aula anterior. Então, é uma outra forma de produzir um haleto orgânico, mais HCl, que é o ácido clorídrico. Ok? Então você tem um reagente orgânico e um reagente inorgânico
um produto orgânico e um produto inorgânico. Então, tanto na halogenação por adição, quanto na halogenação por substituição, você vai produzir um haleto orgânico. A diferença é que na adição entram os dois cloros, então você tem um dialeto. Na substituição só entra um cloro, então você tem o que nós chamamos de monoaleto. Ok? Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas é possível substituir mais hidrogênios por outros cloros? Sim. Se você se você ceder calor e em presença de luz ultravioleta, é possível que mais moléculas de cloro se agreguem a esse composto e aí você tenha mais substituições. Ok? Mas por enquanto o que você tem que entender é a substituição básica. Sai um hidrogênio, entra um cloro. Ok? O segundo caso é a mesma coisa. Você tem um hidrocarboneto aromático, vai reagir com Br2, que pode ser interpretado como bromo ligado a outro bromo, vai pegar um hidrogênio aqui e vai substituir por um bromo. Professor, eu posso escolher qualquer hidrogênio aqui no aromático? Se ele não for substituído, quer dizer, se ele não tiver uma cadeia ramificada, ou se algum desses hidrogênios for um outro grupamento ou outra situação, você pode escolher qualquer um. Você pode botar de um lado, do outro, para cima ou para baixo. O que vai influenciar qual é o hidrogênio que vai escolher é se esse composto aromático já for substituído, já tiver um outro substituinte. Ok? Então, beleza. O produto vai ficar assim. Aqui é o Br mais HBr. Ok? Eu não coloquei os outros hidrogênios porque eles estão subentendidos. Quando a gente representa a fórmula em traços, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente representa a fórmula em traços, a gente nem precisa colocar os hidrogênios. Eu só coloquei aqui para você saber que existem 6 hidrogênios, 6 opções para você tirar e colocar o bromo. Então tem um haleto aromático mais o ácido bromídrico. Ok? É tudo muito simples, não tem nada de muita complicação. Tira o hidrogênio, coloca o halogênio. O único problema é, e se a molécula for mais complexa? Porque, por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos. Se eu tiro o hidrogênio daqui ou se eu tiro o hidrogênio desse outro, não vai fazer diferença. Porque a molécula vai ficar toda bonitinha aqui. Agora, se eu tiver uma molécula que tenha 3 carbonos, por exemplo, e aí? Porque na hora que eu vou fazer isso aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, certo? 1, 2, 3. Não vai fazer muita diferença esse 3, porque é tudo uma questão de perspectiva. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então vamos escolher esses dois aqui, ó, 1 e 2, para ficar mais próximo do cloro. Eu tenho um hidrocarboneto saturado reagindo com cloro. Mecanismo da substituição. Ok? O problema é o seguinte. Eu sei que eu vou entrar nessa molécula com um átomo de cloro. Mas para esse cloro entrar, o hidrogênio tem que sair. E a questão é, qual hidrogênio tem que sair? Porque se sair o hidrogênio do carbono 1, o cloro entra aqui, então ele vai ter um cloro propano. Se sair o hidrogênio do carbono 2, o cloro entra no meio. Vai ficar 2 cloro propano. Então existem 2 possibilidades, concordam? Ou entrar no carbono 1 ou no 2. O professor pode entrar aqui? Pode, mas se entrar aqui seria o carbono 1 também. É tudo uma questão de perspectiva. De que lado você está começando a contar. Então, professor, nesse caso que existem 2 possibilidades, isso quer dizer que existem 2 produtos? Não. Só existe um produto. E como é que eu vou saber qual é o produto formado? Você vai considerar essa regra aqui, ó. Essa regra diz que a substituição é mais fácil em hidrogênios ligados a carbonos menos hidrogenados. O que isso significa? Significa o seguinte, que o carbono que tiver menos hidrogênio tem mais facilidade de perder hidrogênios.
tem mais facilidade de substituir os seus hidrogênios. Então você vai comparar aqui, ó. O carbono 1 tem quantos hidrogênios? 3. O carbono 2 tem quantos? 2. Então, como o carbono 2 tem menos hidrogênios, então ele tem uma facilidade maior de perder um hidrogênio. Então, quando o cloro for entrar nessa molécula, ele vai entrar no carbono 2. É mais facilmente adicionado ou substituído do carbono 2. Então vai ficar assim, ó. Esse é o produto formado. H3C, CH, ó, porque eu vou tirar um H daqui. Vou colocar o cloro. O cloro que sobrou, o hidrogênio que saiu, vão ficar aqui juntinhos, de mãos dadas, formando o ácido clorídrico. Ok? Então eu tenho um reagente aqui que eu chamo de propano. Ok? E vou gerar um produto que eu chamo de 2-cloropropano. Porque o cloro está no carbono 2. Se ele entrasse aqui, se o cloro entrasse aqui, seria 1-cloropropano. Mas isso não acontece. Então esse é o produto majoritário dessa reação. Ok? Professor, é possível eu produzir nessa reação 1-cloropropano? É possível. Porque aqui, quando eu coloco uma reação, dá a entender que eu tenho uma molécula de cada, certo? Mas quando eu faço uma reação, eu tenho infinitas moléculas. É muita molécula reagindo. Então é possível que algumas dessas moléculas, ou em algumas dessas moléculas, o cloro entre no carbono 1. É possível. Só que a grande maioria delas vai entrar aqui, ó, formando 2-cloropropano. Então é possível sim que você tenha a formação de alguns poucos 1-cloropropano. Ok? Esse é o primeiro tipo de reação de substituição. Ok? Além da halogenação, existem outros tipos de reações de substituição. Aqui eu estou colocando as duas ao mesmo tempo, é só por uma questão de otimizar o tempo, ok? Para ir mais rápido, para não ficar um vídeo muito longo, ok? Porém, tanto a nitração quanto a sulfonação, elas seguem todas as regras que a gente falou anteriormente. Você pode reagir com alcano e composto aromático. Se você tiver um alcano com muitos carbonos, a facilidade na substituição é sempre no carbono menos hidrogenado e por aí vai. Então tudo que a gente falou antes na halogenação vale para nitração e sulfonação. A única coisa de diferente é o que vai entrar no lugar do hidrogênio. Então, a nitração nada mais é do que uma reação com ácido nítrico. O ácido nítrico tem essa fórmula aqui, ó, HNO3. Se a gente fosse pensar na estrutura do HNO3, é um composto inorgânico. O HNO3 teria essa forma aqui, ó, HONO3. Isso aqui é a fórmula estrutural do ácido nítrico. Aí a hora que você pensa, eita professor, peraí, bicho. Isso aqui não é a cor da halogenação, não, porque na halogenação era 2 cloros. Você tirava um hidrogênio, botava um cloro, morreu. Agora o que eu vou colocar aqui? É simples. Quando você tiver o HNO3, você vai dividir isso aqui em duas partes. Uma. Duas. NO2. Ok? HO e NO2. Então aí você tem duas opções. O hidrogênio vai ser substituído pelo OH ou pelo NO2? Ora, como é o nome da reação? Nitração. Nitração lembra o quê? Nitrogênio. Então, o que você vai fazer é substituir um hidrogênio por aqui, ó, pelo NO2.
É só isso que você vai fazer. Ok? Então, beleza. Lembrando o mesmo mecanismo anterior. Se eu tiver mais de um carbono, se eu tiver mais de 3 carbonos, o NO2 vai entrar no carbono que tiver menos hidrogênios. Isso continua. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vai ficar assim, ó. H. Onde tinha o H aqui, você vai colocar NO2. O que sobrou, H e OH, você vai combinar. H mais OH é H2O. Então você tem aí nessa reação água como um subproduto, ok? Isso é a reação de nitração. O produto principal, quer dizer, o produto orgânico que você vai obter, esse rapaz aqui, aqui você já acaba de conhecer uma nova função orgânica, que é identificada pela presença de NO2 ligado a uma cadeia carbônica. Isso aqui é o que nós chamamos de, ou classificamos como nitrocomposto. Então agora, desde que a gente começou a estudar as reações orgânicas, vocês já aprenderam duas funções novas. Os aletos orgânicos e os nitrocompostos, que são identificados pela presença de NO2 ligado a um radical orgânico. E aqui o subproduto é água, que é um produto inorgânico, um composto inorgânico. Então, o produto orgânico que você vai obter é esse nitrocomposto aqui. Em relação à sulfonação, é quase a mesma coisa. Obviamente que o que vai entrar é diferente. Então a gente tem que pensar no H2SO4 com a sua fórmula. O H2SO4 vai ter essa fórmula aqui, ó. H2SO4 você tem o H, S, aí você tem outro H aqui, O, O. Eita, professor, que tá ficando complicado, viu, bicho? Não, não é que vai ficar complicado. Você meio que identificar ou conseguir diferenciar em duas partes, tá bom. O que foi que a gente fez aqui, ó? A gente separou um OH do que sobrou. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir em duas partes. Então vai ficar assim, ó. OH. E o que sobrou, eu vou representar como SO3H. Ok? SO3H. E aí? Substitui o hidrogênio por quem? Por esse rapaz aqui, ó. Então o produto vai ficar assim. Mais OH com H, H2O. Ok? Isso aqui a gente conhece na química como ácido sulfônico. Seria uma função também, uma função orgânica. O ácido benzeno sulfônico. Ok? É quando tem esse SO3H aqui. Mas essa já não é uma função orgânica tão utilizada, digamos assim, como álcool, éter, nitrocompostos, aminas e etc e tal. Ok? Mas se um dia você ver essa palavra ácido sulfônico, se for um composto orgânico, você está se referindo a esse rapaz aqui. Se não for um composto orgânico, seria só isso aqui, ó. HSO3OH. SO3H. Ok? Esse é o ácido sulfônico mais simples. Aqui começou a complicar um pouquinho, né? Porque aqui você já vai ter que saber qual é o grupamento que vai entrar na molécula. Não é só um átomo, agora é um grupamento inteiro. Então tem mais de um átomo para ser introduzido na molécula orgânica. Mas como eu disse, as regras anteriores se aplicam aqui. Tira o hidrogênio,
boto o grupamento. Tiro o hidrogênio do carbono, menos hidrogenado, coloco o grupamento. Ok? Então vamos agora trabalhar com duas substituições que são específicas, que só ocorrem em compostos de cadeia aromática. As duas próximas substituições que a gente vai falar só ocorrem com cadeias aromáticas. Quais são elas? Mais duas reações de substituição, dois tipos de reações de substituição. Nesse caso, essas duas substituições não ocorrem quando você tem um hidrocarboneto saturado. Elas são específicas de hidrocarbonetos aromáticos, ok? São a alquilação e a acilação. Nessa hora você está olhando para o vídeo e está dizendo assim: meu Deus, alquilação e acilação, que diabo é isso, mano? Simples. A alquilação é uma reação com haleto de alquila. Aí você desiste. Sei nem o que diabo é um haleto, que dirá um haleto de alquila. Calma. Haleto você sabe. Um haleto orgânico é quando você tem uma cadeia carbônica ligada a um halogênio, que aqui eu estou representando como X, que pode ser o cloro, o bromo, enfim. Um haleto de alquila é quando você tem um halogênio, vou colocar o cloro aqui, por exemplo, ligado a uma cadeia carbônica alifática, aberta e alifática. Quer dizer, isso aqui, por exemplo. Isso é um haleto de alquila. Ok? Deixa eu ajeitar bem direitinho aqui. Vou colocar mais para cá. Isso é um haleto de alquila. Essa reação tem um catalisadorzinho, é o AlCl3. Tá aqui em cima. Isso é um catalisador e está ali só para acelerar a reação. Colete de alumínio. Isso é um haleto de alquila. Se você pegar o vídeo e voltar um pouquinho, quando a gente falou, por exemplo, em alquilação, o primeiro exemplo halogenação, o primeiro produto formado da alquilação que a gente fez é um haleto de alquila. O terceiro produto é um haleto de alquila. O segundo não, porque o segundo é um halogênio ligado a um composto aromático. A gente chama de haleto de arila. Mas não vamos complicar agora não, professor, pelo amor de Deus. Então, o haleto de alquila nada mais é do que um halogênio ligado a uma cadeia alifática, aberta e alifática. Simples assim. Então, isso quer dizer que no haleto de alquilo, na reação de alquilação, você vai ter o benzeno ligado a um outro composto orgânico. Quer dizer, a diferença dessa reação para as anteriores é que agora os dois reagentes são compostos orgânicos. O que você vai fazer é simples. No haleto de alquila, você vai dividir em duas partes. O halogênio e o radical, a cadeia carbônica. Aqui tem um carbono, mas pode ter 2, 3, 4, 5, não importa. E aí, na substituição, o que você vai fazer? Você vai tirar o hidrogênio e vai colocar isso aqui no lugar. Se eu tiver 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, você vai pegar todos esses 6 carbonos e colocar aqui. Ok? Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. É como se fosse encaixar essa ponta nessa ponta. Ok? E o que sobrou, cloro mais hidrogênio, vai formar o ácido clorídrico. E aí eu tenho uma formação de um hidrocarboneto aromático. Ok? Metilbenzeno. Então eu transformei o benzeno no metilbenzeno. Se aqui eu tivesse 2 carbonos, etilbenzeno. Se eu tivesse 3 carbonos, propilbenzeno e por aí vai. Ok? Isso aqui é o clorometano mais benzeno. Aí você obtém metilbenzeno mais ácido clorídrico. Ok?
A reação de acilação é quase a mesma coisa. A diferença é que é com haleto de acila. Acila lembra ácido, ok? Lembra ácido. Então, a diferença é que vai ficar assim, por exemplo. Eu vou ter o radical, por exemplo, vou repetir aqui, vou colocar o H3C, o mesmo radical. Só que eu vou ter C dupla O e aí o halogênio. Eita, professor, tá complicado demais, bicho, pelo amor de Deus. Mas olha, pessoal, não é tão complicado, porque na verdade, vocês não precisam, por enquanto, né? Eu acho que nem tanto, vocês não precisam saber o que é um haleto de acila. Vocês não precisam desenhar um haleto de acila. Vocês vão ver a reação, se tiver uma questão envolvendo isso aqui, vocês vão ver a reação e vocês só tem que saber o que vai entrar e o que vai sair, digamos assim. Ok? Basicamente é isso. Vocês não precisam saber exatamente todos os tipos de haletos, porque é muito complicado. A química em si é muito complicada. As funções orgânicas são muitas funções. E cada função ainda tem uma subclassificação. Porque até agora a gente falou em haletos orgânicos. E agora a gente está falando que existe um haleto de alquila, um haleto de acila, um haleto de vinila, um haleto de arila. Meu Deus do céu, são muitos haletos. Ok? Então o que vocês têm que tentar aprender nesse assunto aqui é saber o que entra, o que sai. Então, não interessa se é um haleto de alquila ou de acila. O que não vai entrar de jeito nenhum é quem? O cloro. Porque se eu quiser adicionar um cloro aqui, eu não preciso fazer essa lenda toda. Eu faço a halogenação. O que vai entrar no lugar desse hidrogênio aqui é todo esse grupamento aqui, ó. E tome cuidado. Ó, o que vai acontecer, você vai abrir espaço aqui, ó. Então é esse carbono que você vai ligar diretamente a essa cadeia aromática. Então vai ficar assim o produto, ó. C dupla O, CH3 mais HCl, que foi o que sobrou. A grande desvantagem de ter essas aulas online é que no momento que você está assistindo o vídeo, pode surgir alguma dúvida, e eu não, infelizmente não posso tirar agora, mas vocês sabem onde me encontrar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estiverem assistindo, vocês podem pausar o vídeo, tirar um print, ó, estou com dúvida nesse ponto, mandarem para mim lá no WhatsApp, que qualquer dúvida eu tento sanar, ok? Mas obviamente não vai ter muita diferença, digamos assim, do que eu for falar do que vocês estão ouvindo aqui agora, ok? É como eu disse, o que vocês têm que aprender é só o que vai sair e o que vai entrar. Não precisa saber por enquanto o que é um haleto, eu acho que nem vai precisar saber o que é haleto de acila, alquila especificamente. Porque a questão te dá isso aqui, só tem que saber o que é que você vai obter. No caso da acilação, você vai obter isso aqui, que é uma acetona. Ok? Ou você pode obter um aldeído também, se aqui for hidrogênio. Se ao invés de CH3 tivesse só hidrogênio, aí ia ficar assim, ó, só o hidrogênio, e aí você ia obter um aldeído também. Um aldeído de um aromático, ok? Então, essas duas substituições, elas só ocorrem em hidrocarbonetos aromáticos. Ok, pessoal? Para fechar por hoje, né, pessoal? Tá bom, né? Tá com mais meia hora, né? Para fechar por hoje, mais meia hora de vídeo, né? Porque tá bem uma hora que eu tô em pé aqui, tá? Enfim. Para fechar por hoje, existe um outro tipo de reação de substituição que é bom falar também, que é muito comum, que é a reação de substituição que ocorre em haletos orgânicos. O que é um haleto orgânico mesmo? Já falei, mas vamos repetir. É quando você tem um radical, uma cadeia carbônica ligada a um halogênio. Quando você tem, por exemplo, e a reação mais comum de substituição em haletos é a reação com água, nesse tipo de reação, a principal diferença em relação às anteriores é que nesse caso, ao invés de substituir o hidrogênio, o que você vai substituir aqui é quem? O cloro. Então essa é um tipo de reação de substituição onde você não substitui o hidrogênio.
Você vai substituir, no caso, o cloro. Então, numa reação com a água, por exemplo, a água a gente pode representar H2O, a gente pode dividir em duas partes. H ou H. Então, o que é que vai entrar no lugar do cloro? É isso aqui, ó. Sai o cloro, entra o grupamento H. Então, o que você vai obter aqui, ó. Será que vocês lembram o que é isso aqui, hein? Que função orgânica é essa? Alguém lembra que função orgânica é essa? Álcool. O que sobrou? Cloro e hidrogênio vai produzir o HCl. Essa reação aqui é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, naquele gás mostarda, que é uma espécie de arma química que o pessoal usa. Eles soltam o gás mostarda. Esse gás mostarda, ele reage com a água da umidade, ou mesmo do nosso organismo, se tiver água na pele e por aí vai, produzindo HCl. É esse HCl que é produzido pela reação que dá aquela irritação na pele, na vista, quando a gente vai respirar e tudo, a gente tem aqueles problemas respiratórios e tudo. Então, toda aquela irritação que a gente sente é por causa do HCl que é produzido por essa reação. Ok? Então, é uma reação de substituição também, só que diferente do que acontece nas anteriores, quem sai aqui é o halogênio, que no caso é representado aqui na reação como cloro, e entra no lugar a hidroxila. Então, você transforma um haleto em álcool. Lembra, ó, isso aqui, ó, é um haleto de alquila. Eu tenho uma cadeia aberta alifática aqui. Ok, pessoal? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido o que eu quis que vocês entendessem, o que eu quis passar aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, para ver se vocês realmente entenderam, aprenderam. Vocês podem me procurar quando tiverem dúvidas. Como eu disse, essa é a única maneira da gente conseguir trabalhar a química, né, durante esse período de quarentena, em relação à questão de facilidade, né? Vamos dizer assim. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar nos horários dos plantões. Agora, com essa nova atividade, eu já vou entrar no horário do plantão já. No próximo plantão, já vou perguntar quem fez, quem assistiu a aula, quem conseguiu. E até a próxima aula. Na próxima semana eu gravo mais uma aulinha sobre reações orgânicas, a nossa última aula sobre reações orgânicas. E aí, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Se a gente vai continuar online, se vamos voltar a nos vermos e por aí vai. Então, até a próxima aula. Se cuidem e tchau.